Quem deseja seu sucesso é o tipo de pessoa que traz felicidade. Gretchen Rubin, uma das vozes mais influentes sobre a natureza humana, mostra como podemos alcançar a felicidade que buscamos. Felicidade é um conceito difícil de definir. Refletir sobre relacionamentos é um excelente começo. Porém, o problema é que a situação não é igual para todos. Alguém que está conectado com você, que quer ver você ter sucesso, esses são os tipos de coisas que fazem as pessoas felizes. De jantares com vencedores do Nobel a entrevistas com Oprah, Gretchen dedicou a carreira a desvendar as complexidades da felicidade. Neste episódio, ela revela verdades surpreendentes sobre o que realmente nos faz felizes e por que seu caminho para a alegria pode ser diferente do meu. Mas há uma lição-chave transformadora que você vai querer ouvir. Esta conversa desafiará suas suposições sobre o significado de felicidade verdadeira. Informações negativas chamarão nossa atenção mais rápido do que as positivas, apenas entender. Gretchen, estou muito empolgado para a nossa conversa hoje. Obrigado por vir. Quero começar indo direto ao ponto. Então, após anos, você estudou felicidade, estudou hábitos, estudou a natureza humana, você estudou muitas coisas boas, mas quais são algumas verdades talvez perturbadoras ou desconfortáveis que você descobriu sobre o que faz as pessoas felizes? Bem, eu acho que uma coisa realmente interessante para se pensar é como nossa atenção é atraída por qualquer coisa negativa. Isso é conhecido como viés de negatividade. Um fenômeno que faz sentido do ponto de vista evolutivo. Tipo, sabe, se algo é perigoso, queremos prestar atenção nisso. Mas o que isso significa na vida cotidiana é que é como notícias... Como dizem os apresentadores de notícias, se sangra, lidera, e informações negativas chamarão nossa atenção mais rápido do que informações positivas. Ou como o feedback negativo do nosso chefe vai ficar gravado em nossa memória enquanto esquecemos todo o feedback positivo que recebemos. E então, uma das coisas sobre a felicidade é que é muito útil estar ciente deste viés de negatividade e lutar contra ele, porque quando você pensa, ok, eu tive este fim de semana, às vezes as coisas negativas podem se destacar para você, ou eu tive este encontro com meu colega de trabalho. Então você tem que pensar conscientemente sobre o positivo. Acho que é por isso que as práticas de gratidão são tão populares, porque elas ajudam a pensar no positivo em vez de se concentrar no negativo, que é a nossa inclinação natural. Devo admitir que fiquei extremamente irritado com um diário de gratidão. Isso é como um conselho que eles costumam dar, e eu descobri que fiquei muito irritada com o diário de gratidão. Essa abordagem específica não funcionou para mim. Mas certamente é algo que muitos consideram útil. E eu encontrei outras maneiras de manter o foco na gratidão porque é importante. Porque, caso contrário, realmente tendemos a nos concentrar no que está dando errado. Eu acho que, quero dizer, eu não quero colocar palavras na sua boca, mas parece que metade da batalha é apenas entender nossas próprias inclinações biológicas para a negatividade. Sim, e mais amplamente sobre seu ponto, entender a nós mesmos, ter autoconhecimento e fazer essa reflexão pessoal. É fácil pensar que se é verdade para mim, é verdade para todos, ou se é verdade para outra pessoa, é verdade para mim. Parte disso é nossa biologia, o que está biologicamente programado em nós. De que maneira somos diferentes ou semelhantes a outras pessoas? Quer dizer, uma maneira que isso surge que é engraçado para mim é... Você sabe como você vê aquele conselho, tipo, você sabe se você vai se exercitar, você deveria acordar às 7 da manhã e ir correr antes do trabalho. E eu penso, bem, esse conselho é bom para quem é matinal como eu. Se você é uma pessoa noturna, como 30% das pessoas, isso é em grande parte genético e uma função da idade. Se você é uma pessoa noturna, não está se preparando para o sucesso, porque você é mais produtivo e enérgico mais tarde no dia. Portanto, não há nada de errado com esse conselho. Talvez esse conselho não seja o mais adequado para você. E então temos que superar essas respostas prontas, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Qual foi o ponto de inflexão na sua lista? É um tópico tão interessante para estudar e pesquisar. É louco porque isso afeta a todos nós muito, mas fora de você, eu provavelmente posso
contar nos dedos de uma mão quantas pessoas colocam muito esforço e energia para estudar esse fenômeno que impacta toda a da nossa vida a tal ponto que, quero dizer, pode nos fazer ou nos quebrar, pode causar depressão, pode causar suicídio, pode, é tão impactante. Então fale-me sobre aquele ponto em sua vida em que você disse, ouça, eu preciso descobrir isso, essa coisa de felicidade. Posso te informar com precisão quando e onde ocorreu? Sou muito propensa a epifanias, algo que adoro em mim. E eu moro em Nova York. Talvez seja possível ouvir uma sirene ao fundo neste momento. Chovia torrencialmente. Eu estava em um ônibus cruzando a cidade bem devagar, e então eu tive uma daquelas raras oportunidades para reflexão, porque, você sabe, no tumulto do dia a dia, é difícil dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. Então eu estava lá e estava entediada. Então eu pensei, bem, você sabe o que eu quero da vida de qualquer maneira? E eu pensei, bem, eu quero ser feliz, e percebi naquele momento que aqui eu estava dizendo que a felicidade era tão importante para mim, mas eu não gastava nenhum tempo pensando sobre eu estava feliz, era possível se tornar mais feliz. Se você pudesse se tornar mais feliz, o que você faria? E eu pensei, sabe, eu deveria ter um projeto de felicidade. E fui atingida por essa ideia. No dia seguinte, corri para a biblioteca e peguei uma pilha gigante de livros sobre ciência contemporânea, filosofia antiga, cultura pop, memórias, romances e biografias. Tudo o que eu pudesse estudar sobre felicidade. No início era só para mim, para a minha própria felicidade. Mas o assunto era tão fascinante. E havia tanto que eu queria aprender e que eu queria experimentar na minha própria vida, que pensei, bem, talvez este possa ser o meu próximo livro. E então eu escrevi um livro chamado O Projeto da Felicidade, porque foi assim que a ideia me atingiu pela primeira vez. Mas acabou que é um assunto tão vasto e fascinante que basicamente eu tenho estudado diferentes subtemas dentro da felicidade desde então. Então, existem tantos subtemas. Ok, então vamos primeiro recuar um pouco e talvez definir por que você tinha suas próprias ideias e noções preconcebidas sobre o que era a felicidade. Tenho certeza de que muitas dessas ideias foram refutadas quando você começou a pesquisar. Então, o que é felicidade como um conceito? Bem, eu comecei minha carreira no direito. Na verdade, eu era assistente da juíza da Suprema Corte Sandra Day O'Connor quando decidi me tornar escritora. E passamos um semestre inteiro discutindo sobre a definição de contrato. Felicidade é um conceito ainda mais difícil de definir. Há cerca de 17 definições acadêmicas para a felicidade. E o que eu decidi é que se você não é um cientista, mas uma pessoa comum, pode ter sua própria definição de felicidade. Pode ser paz, alegria, contentamento, satisfação, bem-estar. Eu não sei do que você está falando. Todos podem trazer sua própria definição para isso. E nós não precisamos gastar muito tempo discutindo sobre definições, porque para mim isso só dá voltas e voltas. O que é paz versus alegria? Contentamento versus satisfação? O que descobri é que é mais produtivo pensar sobre como você pode ser mais feliz para si mesmo. Como você define felicidade para si pode ser diferente de como eu defino para mim e pode mudar com o tempo. Pergunte-se, isso vai me fazer mais feliz? Porque eu acho que quando as pessoas se perguntam o que é felicidade, não sei se estou feliz, é difícil saber. Mas se você disser se fizesse isso, acha que te faria mais feliz? Isso nós entendemos e sabemos. E então é por isso que eu sempre falo sobre como meu podcast se chama Mais Feliz, porque acho que é mais fácil pensar em ser mais feliz do que em alcançar a felicidade, o que sugere uma busca... Estado final, certo? O que não é realista, certo? Não é assim que a vida humana é... Faz muito sentido, e eu acho que você sabe que esse cenário que você descreveu, especialmente em Nova York, onde, eu estou em Miami agora, e eu percebo que as pessoas em Miami desaceleram de vez em quando e aproveitam a vida, mas eu realmente vou para Nova York porque eu gosto do ritmo acelerado e gosto da agitação e gosto de tudo isso, é só que acende um fogo, certo? E isso é bom. Ao mesmo tempo, por outro lado, sua mente nunca desacelera. Você nunca realmente para pensar nesta pequena corrida de ratos, e a corrida de ratos pode ser das 9 às 5, a corrida de ratos pode ser empreendedorismo, a corrida de ratos pode ser o que for, e a corrida de ratos não inclui apenas o seu trabalho. É o seu trabalho, sua família, seus pais, seus amigos, suas atividades extracurriculares, como a pilha de coisas que você incorporou no seu dia a dia.
E nós, como humanos, temos uma ótima maneira de apenas incluir mais e mais e mais, sem tirar tempo ou afastar tempo, para apenas pensar se isso é o que estamos fazendo, isso é o que gostamos, isso é realmente o que queremos que nossa vida pareça e... Eu acho que essa é a razão pela qual as pessoas não entendem se estão felizes. Existe um parâmetro que elas podem dizer, é aqui que estou e é para onde quero ir. E eu acho que estamos sempre nesta corrida constante. E estou curioso, como parte de sua pesquisa, ou como parte das percepções ou lições que você ensina, qual seria o primeiro passo para a pessoa média que o que acabei de descrever é como, sim, essa é a minha vida. Certo? Qual é a prática que me permite realmente refletir? É meditação, é fazer uma viagem e não abrir o e-mail, porque agora estamos sempre conectados, certo? Qual é a coisa para iniciar alguém nessa jornada? Bem, eu tenho que confessar, eu nunca faço nenhuma dessas coisas. Eu sou uma pessoa que tentou meditação 3 vezes, incluindo um retiro de meditação silencioso. Meditação não funciona para mim, mas entendo que muitos a acham útil. Não funciona para mim. E eu nunca quero me conectar. Não gosto de ficar longe do meu e-mail por um dia inteiro. Eu acharia isso mais estressante do que menos estressante. Então essa não é uma prática que eu faria. Não significa que outros não considerem isso útil, mas não é uma ferramenta que eu adotaria. Penso que é muito confuso refletir sobre felicidade, entende? Eu quero deixar isso bem claro, certo? Ok. Então aqui está uma maneira de pensar sobre isso, né? Se você está pensando em criar uma vida mais feliz, você precisa pensar em se sentir bem, se sentir mal, se sentir certo. Para se sentir melhor, reflita sobre sua vida e identifique áreas onde há espaço para melhoria e crescimento pessoal. Onde posso encontrar mais amor, entusiasmo, diversão, momentos com amigos e conexão com pessoas importantes para mim. Eu quero ter mais do que me faz sentir bem. Então você poderia dizer que também quer menos do que lhe faz sentir mal. Eu quero menos do que me faz sentir culpada, ou com raiva, ou ressentida, ou entediada. O que eu preciso resolver para que eu me sinta mal menos vezes? E eu tenho que dizer que no meu projeto de felicidade, essa foi a área em que mais trabalhei. Então tenho sentir-se bem. E sentir-se bem é um pouco diferente, porque às vezes as coisas que fazemos para nos sentir bem não nos fazem sentir bem. Como um amigo meu disse, né, ele tinha um péssimo relacionamento com o pai. Ele era uma pessoa muito malvada, um pai muito desatento. Ele estava no hospital. Ele estava morrendo e meu amigo o visitava diariamente no hospital. E ele dizia, eu odeio ir. Eu temo isso, eu não gosto de vê-lo. E quando eu saio, sabe, eu não me sinto bem com isso de jeito nenhum. E eu estava tipo, certo, mas você se sente bem? Você pode ter uma ideia de como é ser um filho, mesmo sem um ótimo relacionamento, mas ainda faz isso para se sentir bem. Ou pode se voluntariar, mesmo que demande tempo, energia e sentimentos desconfortáveis, pensando, é o que faço para me sentir bem. Às vezes você faz coisas para se sentir bem que não te fazem se sentir bem, mas faz porque viver uma vida que reflete nossos valores é importante para ter uma vida mais feliz no geral, não apenas se sentir bem de momento a momento. É se sentir bem com a nossa vida no geral. E por fim, a atmosfera de crescimento. E eu tenho que dizer, isso me levou um tempo para entender, mas em nossas vidas, somos mais felizes quando temos uma sensação de crescimento, quando estamos aprendendo, ou ensinando, ou melhorando algo, ou ajudando, quando vemos que o que estamos fazendo está criando crescimento em nós mesmos ou em outras pessoas. Então, seja isso, sabe, se voluntariar para uma organização sem fins lucrativos e ajudá-los a controlar suas finanças, ou você está criando um filho, ou está recolhendo lixo em seu bairro enquanto passa e vê um monte de embalagens na calçada e pensa, ok, vou apenas pegar isso e jogar fora já que estou aqui. Essa atmosfera de crescimento é realmente importante para a nossa felicidade. E isso é bom porque mesmo quando muitas coisas estão dando errado em nossas vidas, isso é algo onde podemos criar esse sentimento, podemos controlar isso. Então você pensa, ok, tudo na minha vida está dando errado, mas eu vou me ater a aprender 3 palavras em italiano todos os dias. E no final do ano eu vou ser muito melhor em italiano. Isso vai me fazer sentir bem, como você disse, sobre estar muito focado em realizar as coisas. Você está absolutamente certo. Muitas vezes nos concentramos no que temos que fazer e não pensamos no tada, mas a atmosfera de crescimento é parte do que nos ajuda a sentir que estamos melhorando a nós mesmos ou ao mundo de alguma forma. Então, sentir-se bem, sentir-se mal, sentir-se certo em uma atmosfera de crescimento e para cada pessoa, eles podem ter que trabalhar em diferentes elementos disso, mas eu acho que isso facilita para sortear
o que está funcionando e o que não está, e no que você quer trabalhar mais em sua vida? Eu acho que esse é um conselho fenomenal, né? Uma das coisas que estou realmente ouvindo você dizer é este alinhamento de valores, porque essa é a parte de se sentir bem, sentir-se bem com o que você está fazendo. E eu acho isso tão importante porque acredito que não é para dizer que sua vida é estruturada em torno de fazer coisas eticamente incorretas e as pessoas não são ruins, mas elas realmente estão em um emprego para uma empresa que defende o que eles acreditam. Eles estão construindo até mesmo sua própria empresa, que está alinhada com o que eles acreditam. E então não é apenas a sua vida pessoal. Não é. Você está ensinando seus filhos, você está gastando você sabe, seus filhos estão fazendo coisas e atividades que você se orgulha deles fazendo. Como isso permeia tudo? Então é muito para pensar, meu Deus, meus valores estão realmente em cada atividade que eu assumo no meu dia a dia. Isso está alinhado com quem eu sou e eu aposto que você faz a pesquisa. Acredito que muitos nem saibam quais são seus próprios valores. Elas apenas passam pela vida. Não, você pensa que tem bons valores e que todos com bons valores compartilham os mesmos que você. Um exemplo engraçado disso é a espontaneidade. Você pensa, na verdade, não. Alguém me disse, tipo, você sabe, como jornalista, ele estava, tipo, por que as pessoas hoje em dia não podem ser espontâneas e gostar da vida, tipo, blá, você sabe, e eu estou, tipo, eu não valorizo a espontaneidade. Não aprecio a espontaneidade. Eu faço de tudo para não ter espontaneidade. Eu rejeito isso como um valor. Mas para a pessoa com quem eu estava falando, isso era um valor super importante. Agora, a espontaneidade não é o valor mais transcendente, mas é um exemplo engraçado, onde você pensa que algumas pessoas querem isso. Algumas pessoas não querem, não é algo que serve para todos em termos de valores. Você já fez muitos, porque eu gosto de olhar para o autor da obra como o estudo de caso para todos os outros. Então talvez até mesmo porque você fez esse trabalho em si mesmo. Sim, pesquisa é pesquisa quando se trata de... Com certeza, eu me uso como cobaia. Então o que você descobriu ao passar por este exercício e descobrir, tipo, se você aplicar todos esses itens à sua própria vida, o que você descobriu que estava desalinhado? O que você descobriu em termos do seu próprio crescimento? Uma das coisas que aprendi, especialmente quando minhas filhas eram mais jovens, é que eu simplesmente perdia a paciência muito rápido e ficava muito irritável. Sou uma pessoa que quer sempre avançar, e eu simplesmente não era o tipo de pai que eu queria ser e que imaginava ser. Então, quando fiz meu primeiro projeto de felicidade, trabalhei muito em coisas básicas, como garantir que eu dormisse o suficiente, garantir que eu acordasse cedo o suficiente para poder tomar minha xícara de café e me organizar antes que toda a vida familiar começasse. Trabalhando em como discutir corretamente com meu marido para que eu pudesse manter, sabe, não perfeitamente, admito, mas melhor, tendo um tom leve, sendo capaz de brincar, sendo capaz de fazer piada de mim mesma, sabe? Eu fiz muito para garantir que, sabe, aqui estou eu, né, uma especialista em felicidade, e estou, sabe, gritando, sendo sarcástica, ou, sabe, é fácil pesquisar, é fácil, mas é isso aí, é difícil implementar. Bem, o que eu aprendi é que é muito fácil dar conselhos às pessoas, e tantas coisas é como a meditação, certo? Todas essas pessoas recomendam meditação. Eu fico tipo, bem, você medita? Porque eu tenho que dizer que não funciona para mim. Porque quando você realmente tenta coisas, às vezes você descobre que, bem, é uma ferramenta realmente útil, mas não é uma ferramenta que funciona para todos. Eu sempre fui minha própria cobaia e realmente acredito nisso. Uma das coisas sobre as quais mais falo é o quadro de personalidade das 4 tendências que desenvolvi. Desenvolvi esse método enquanto escrevia meu livro Melhor do que Antes, que aborda a formação de hábitos. Comecei a entender que eu era realmente uma exceção, que eu não era média, que minha experiência não era típica. Não, mas explique isso. Explique sim. Ok, então deixe-me explicar as 4 tendências e então... Explicarei melhor. Ia falar sobre as 4 tendências em breve. Ok, mas... A única pergunta que eu tinha é... Qual é a sua própria experiência? Depois quero entendê-la. Eu só quero dizer, se as pessoas conhecem o seu trabalho, se estão ouvindo este podcast, antes de entrarmos nas 4 tendências, alguém quer fazer seu próprio projeto de felicidade, muito tático, como pensar em algumas táticas que eles podem fazer para iniciar este processo? Vou dar algumas respostas rápidas, mas se as pessoas querem uma resposta específica, porque recebo essa mesma pergunta o tempo todo, e
é meio insatisfatório para mim dar respostas genéricas, porque realmente é muito diferente para cada um. Criei um questionário chamado Hábitos para a Felicidade. Vá para gretchenrubin.com/quiz e ele vai, de maneira notável, em apenas 11 perguntas, dizer qual hábito você deve focar. Não apenas você como uma pessoa, mas como você, Scott, qual é o hábito específico que para você é o que mais vai mover a agulha? Ele faz uma série de perguntas que incrivelmente te levarão a essa resposta. Acesse gretchenrubin.com/quiz para obter uma resposta bem específica. Mas se eu fosse dar uma resposta, se você fosse como sim, mas Gretchen, qual é a resposta que é a mais universal? Isso está claro. Você quer fazer isso? Você quer fazer coisas que vão aprofundar e ampliar suas relações com outras pessoas. Somos criaturas sociais. Você mencionou antes algo sobre biologia, como somos uma espécie muito social. Dependemos uns dos outros. E para sermos felizes, precisamos ser capazes de confiar. Precisamos ser capazes de obter apoio. Para a felicidade, é essencial sermos capazes de oferecer apoio. Precisamos sentir que pertencemos. Precisamos ter laços profundos e íntimos. Se você está pensando em como usar seu tempo, energia ou dinheiro, qualquer coisa que vá aprofundar um relacionamento, como ir à sua reunião de faculdade, é uma boa escolha. Sim, isso provavelmente vai te fazer mais feliz, pois vai aprofundar ou ampliar um antigo relacionamento. Ei, devo entrar naquele grupo de pôquer? Sim, porque conhecer e sair com novas pessoas ampliará seus relacionamentos sociais, o que provavelmente te trará mais felicidade. E nisso, antigos filósofos e cientistas contemporâneos concordam. Se há uma coisa, são os relacionamentos. Pessoas que se dizem mais felizes geralmente têm mais amigos. Se perguntarem a alguém no trabalho, você está feliz no trabalho? Existem pessoas que dizem, eu tenho um amigo no trabalho, não apenas um conhecido amigável com quem eu converso sobre esportes e cultura pop, mas alguém que me apoia, alguém a quem eu poderia contar um segredo. Ou você tem um gerente como a pessoa para quem você se reporta diretamente, que se preocupa com você e ajuda você a alcançar seus objetivos pessoais. Não algum chefe visionário que está no topo da pirâmide, mas alguém que está conectado com você e quer ver você ter sucesso. Essas coisas fazem as pessoas felizes no trabalho, em casa e na vida. Pensar sobre relacionamentos é um ótimo começo. Ei pessoal, aqui é o Scott. Só queria agradecer de coração a cada um de vocês. 6 anos deste programa e tudo graças a vocês. Suas audições, seu apoio, suas compartilhadas. É o que mantém isso funcionando. Quando comecei, não imaginava a magnitude que alcançaria, as vidas tocadas, as histórias compartilhadas e as lições aprendidas juntos. É humilhante, acredito que estamos construindo algo especial aqui, uma comunidade onde ninguém precisa reinventar a roda. Estamos todos nisso juntos, aprendendo e crescendo. Se você ama este show e ele fez a diferença para você, por favor compartilhe com alguém que precisa disso. Conte a um amigo, poste nas redes sociais o que funcionar. É a melhor maneira de manter isso forte, trazer convidados ainda melhores e compartilhar mais sabedoria que muda vidas. Você pode nos encontrar em todos os lugares. Então acesse successstorypodcast.com se curte ouvir podcasts. Se você curte vídeos, visite o YouTube. É youtube.com/c/ScottD. Clary ou o boletim informativo newsletter scottdclary.com. Apenas espalhe a palavra. Sou eternamente grato a cada um de vocês. Vamos continuar aprendendo, vamos continuar crescendo. E sigamos juntos melhorando um pouco este mundo. Tudo bem, vamos voltar ao show. Eu presumiria então que pós-coronavírus você viu uma queda massiva na felicidade. Sim, realmente é interessante. E ainda estamos trabalhando nisso, não é? Porque o que significa se conectar com as pessoas virtualmente quando estamos realmente projetados? Sabe, na vida real é melhor do que na Uniform Resource Locator. E ainda estamos tentando descobrir isso. Como você trabalha? Você está vendo muita conversa sobre empresas lutando para equilibrar o valor dos funcionários com a flexibilidade com os empregadores, sabe? Convicção de que a cultura do escritório e a coesão do escritório são construídas face a face. Como conciliar esses dois valores? Ainda está sendo resolvido. E sim, a coronavírus foi realmente muito difícil. Porque foi... Indo dizer. É interessante porque se os empregadores querem que você volte para o escritório, isso acabou de acontecer. A Amazon acabou de pedir para as pessoas entrarem 5 dias por semana e as pessoas estão resistindo a isso porque querem ficar em casa. Mas então a questão é, eles estão realmente colocando em risco sua própria felicidade ao cortar as únicas conexões sociais que têm através do seu horário de trabalho das 9 às 5?
Bem, depende, pois podem existir diversos outros valores sendo atendidos ao se trabalhar de forma flexível. Esse é parte do problema. As pessoas estão em situações muito distintas. Se você olhar o que torna as pessoas infelizes, vou te dizer uma coisa que constantemente deixa as pessoas infelizes e elas nunca se adaptam a isso, porque muitas vezes somos muito flexíveis e podemos realmente nos adaptar a muitas coisas e ficar bastante felizes com circunstâncias difíceis, mas você nunca se adapta a um mau trajeto. Isso vai te chatear todas as vezes. Uma das coisas que as pessoas buscam no trabalho flexível é gastar menos tempo no deslocamento. Então isso é muito compreensível. Sabe, se você mora, se pode ir a pé para o trabalho, isso é muito diferente de se você tem, sabe, né, 1 hora e 15 minutos de carro ou está enfrentando o trânsito por 1 hora para atravessar a cidade. Enfim, essas coisas são complexas, pois impactam pessoas de formas distintas em diferentes fases da vida e circunstâncias. E então, sabe, nós simplesmente nunca questionamos isso antes. Sempre foi assim, você tem que ir 5 dias por semana. Ninguém sequer pensou que era muito avançado para as pessoas falarem sobre trabalho remoto ou trabalho em casa. E você sabe, não era, a maioria das pessoas não. Não. Então agora estamos lidando com um conjunto inteiro de problemas porque agora existem tantas opções. Então você está equilibrando porque não quer que alguém deprimido fique solitário em casa, mas eles também odeiam o trajeto. Ir ao escritório consome tempo, energia e dinheiro. Pode ser bom para o trabalho e para o empregador, mas será que é bom para o trabalhador? E agora você está equilibrando todas essas diferentes dinâmicas. Apenas torna o trabalho mais complicado. Então você tem que pensar em quanto espaço de escritório nós temos, qual é a experiência quando você aparece. Quero dizer, há 1 milhão de coisas que ainda estamos nos estágios iniciais de lidar com as implicações a longo prazo. Então é complicado. É por isso que é necessário continuar as pesquisas para ampliarmos nosso entendimento. É justamente sobre isso que estou falando. É sempre algo novo, certo? Sim. Ok, então vamos retornar às 4 tendências. Antes de chegarmos lá, por que essas tendências surgiram? De onde elas vieram? Eu as criei. Porque então eu estava trabalhando no meu livro sobre mudança de hábitos e comecei a ver padrões emergirem que eu não conseguia explicar. Como certas pessoas diriam exatamente a mesma coisa, com exatamente as mesmas palavras. Como as pessoas diriam, bem, eu vou manter uma resolução de ano novo quando acho que é importante, mas eu não esperaria até 1º de janeiro, porque 1º de janeiro é uma data arbitrária, e eles sempre diriam isso arbitrariamente. Eu achava interessante que o fato de 1º de janeiro ser uma data arbitrária não me incomodava. Então, mas para essa classe de pessoas, isso é claramente muito importante. Meu grande momento de revelação veio quando minha irmã me chamou de intimidadora da felicidade, pois se acho que há uma maneira de você ficar mais feliz, posso ser um pouco insistente. Eu estava questionando uma amiga sobre sua felicidade e hábitos. Ela disse algo que explodiu minha mente. Ela disse porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem algo assim. Ela disse, quando eu estava no ensino médio, eu estava na equipe de atletismo e nunca perdi um treino. Então por que não consigo correr sozinha agora? Então por quê? Então eu posso pensar em várias teorias diferentes, mas por quê? Comecei a refletir sobre isso e todos os padrões arbitrários que observei nas pessoas. E então eu estava sentada aqui, neste exato assento onde estou falando com você agora, e foi como se a palavra expectativa simplesmente saltasse da página para mim. E percebi que a ideia de expectativa, como respondemos às expectativas, se atendemos às expectativas ou se resistimos às expectativas, tem uma enorme consequência em nosso comportamento, em como formamos hábitos com sucesso ou não, e também em muitos aspectos de nossa vida. E foi isso, e demorou muito tempo. Foi o empreendimento intelectual mais difícil que já fiz. Agora posso ver que existem 4 categorias que se encaixam em um diagrama de Venn em forma de diamante, de modo super elegante. Eu sinto que foi como uma tabela periódica dos elementos, certo? Tem essa elegância da natureza? Claro, eu não sabia disso quando pensava se existiam 5. Talvez existam 6? É como se você estivesse descobrindo I igual a MC2 pela primeira vez. Foi assim que pareceu. Foi assim que pareceu. Lembro-me quando vi como tudo se encaixava, pois estava tentando fazer um 2x2, mas na verdade é um diagrama de Venn interligado. E uma vez que eu vi isso, foi como se cada exemplo que eu pudesse pensar se encaixasse nessas 4 categorias. E era tão elegante, é tão direto.
O assunto aborda 4 tendências: cumpridor, questionador, obrigador e rebelde. Elas são tão óbvias que uma vez que você as diz, uma vez que você as ouve, você as verá nas pessoas ao seu redor, você pode vê-las na TV. Eu posso te dizer as tendências dos personagens de Game of Thrones, eu posso fazer os personagens do The Office, eles são Mad Men, eles são realmente óbvios de se ver. Porque esses são apenas aspectos profundos da natureza humana. Então, de qualquer forma, estou super orgulhosa de... Você deveria estar impressionado com isso. Não consigo acreditar que descobri isso. Fiquei aterrorizada nas primeiras 3 vezes, achando que não era a primeira pessoa a descobrir. Estava preocupada que alguém já tivesse descoberto muito antes. Pelo que sei, sou a primeira. Então explique. Pessoas que fizeram, vamos pensar em um negócio, se agora como um perfil DISC Lifestyle, ou como Myers-Briggs, todos esses diferentes, todos esses. Então o que são esses versos as 4 tendências? O que o quadro das 4 tendências mostra sobre você que os outros não mostrariam? Acho que todos os quadros têm seu próprio poder, força e vocabulário. Todos eles estão olhando para a natureza humana de uma maneira um pouco diferente, mas as 4 tendências são... Descreve um aspecto muito estreito da sua natureza, mas um aspecto muito significativo da sua natureza, e então eu acho que é mais preciso porque é apenas mais específico no que está tentando explicar, e ainda assim o que explica é muito importante. Então eu diria que é o que eu diria que é diferente. É muito previsível, como frequentemente posso dizer. Se você é um questionador, as pessoas disseram isso para você quando estava na escola. Você tem esse tipo de discussão com o seu amor? Você enfrenta esse tipo de problema no trabalho? Você se pega dizendo essas palavras? E as pessoas geralmente começam a rir e dizem, nossa, ou eu dou uma palestra e todo mundo na plateia começa a apontar para um colega de trabalho e a rir porque eles dizem, essa é a pessoa. Entendemos. Aqui está a prova A porque é fácil de identificar. Enquanto eu acho que algo como Myers-Briggs, você meio que pensa, bem, eu sou um pouco disso. Eu sou um pouco disso. Talvez eu seja isso. Eu não sei. Posso chegar lá, mas todos são valiosos. Sim, porque eles nos ajudam com autoconhecimento. Eu acredito que esse é realmente o objetivo, não é? Se você sabe para que servem esses testes, isso já é um bom nível de autoconsciência, algo que as pessoas não prestam atenção suficiente. Eu conhecia esses testes. Quer dizer, DISC é um teste de contratação muito comum, certo? Agora as pessoas também usam Myers-Briggs. Mas eu acho que apenas ter essas ferramentas à sua disposição, olhar para dentro e entender como você opera no mundo é muito importante e poderoso. Você não está deixando a vida ao acaso. Sabe exatamente em quais cenários deve se colocar, se retirar, com quem trabalhar, como opera, o que te estressa, o que te faz feliz ou não. Essas são ótimas ferramentas. Quero que você passe, se puder, pelas 4 tendências em um alto nível. Então as pessoas podem começar a envolver suas mentes e vão se identificar. Sou eu, não sou eu, e assim por diante. Sim, ouça todos os 4 antes de decidir o que você é. Então eu vou descrevê-lo. A verdade é que a maioria das pessoas saberá exatamente o que são com esta breve descrição. Seja honesto, porque às vezes as pessoas meio que respondem da maneira que gostariam de ser, mas todas essas tendências incluem pessoas que são extremamente bem-sucedidas e também pessoas que lutam. Todos possuem pontos fortes e fracos. Então, seja honesto. Ok, então o que as 4 tendências analisam é como você responde às expectativas. E todos nós enfrentamos 2 tipos de expectativas. Expectativas externas, como um prazo de trabalho, uma expectativa interna, como um pedido de um amigo. Não, como um prazo de trabalho, uma interna expectativa, como o desejo de cumprir uma resolução de ano novo. Então, dependendo de você atender ou resistir às expectativas externas e internas, é isso que te faz um cumpridor, um questionador, um obrigador ou um rebelde. Os cumpridores atendem facilmente às expectativas externas e internas. Então, eles cumprem o prazo de trabalho. Eles mantêm a resolução de ano novo discretamente. E eles são muito focados em executar. Eles adoram agendas e listas de tarefas. Eles não requerem muita supervisão. Eles são muito disciplinados. Uma vez que eles decidem fazer algo, eles farão. Eles tendem a adorar revisar regras. Então, o lema deles é: disciplina é a minha liberdade.
Depois existem os questionadores que questionam todas as expectativas. Eles farão algo se acharem que faz sentido. Eles estão transformando tudo em uma expectativa interna. Se algo faz sentido para eles, eles farão sem problema. Se não fizer sentido para eles, resistirão. Então eles adoram personalização. Eles adoram razão, eles estão sempre pedindo mais justificativa. Eles podem, às vezes, na verdade, sofrer de paralisia por análise quando o desejo por informações perfeitas torna difícil para eles tomar uma decisão ou seguir em frente. Estranhamente, muitas vezes os questionadores não gostam de responder perguntas. Ironicamente, eles gostam de ensinar, mas não de ser questionados. Sou casada com um questionador, vivenciei isso pessoalmente, então o lema deles é: eu vou cumprir se você me convencer porque, então, existem os obrigadores. Obrigador é a maior tendência para homens e mulheres. Ou você é um obrigador ou tem muitos obrigadores em sua vida. Então, o obrigador precisa de muita atenção porque é uma categoria muito grande. Os obrigadores atendem prontamente às expectativas externas, mas lutam para atender às expectativas internas. Então, essas são as pessoas que dizem coisas como: por que consigo cumprir minhas promessas para outras pessoas, mas não consigo cumprir minhas promessas para mim mesmo? Essa é minha amiga da equipe de atletismo. Quando tinha uma equipe e um treinador esperando por ela, aparecia sem problemas, mas quando tentava ir sozinha, lutava. Essas pessoas discutem a questão do autocuidado. Essas são pessoas que falam sobre por que não consigo me tornar uma prioridade. A solução, e é uma solução muito simples para um obrigador, é que, mesmo para atender a uma expectativa interna, um obrigador deve ter um sistema de responsabilidade externa. Para ler mais, junte-se a um grupo de leitura. Se quiser se exercitar, treine com um amigo, que ficará chateado se você faltar. Contrate um personal trainer, leve seu cachorro para correr, arrecade dinheiro para uma instituição de caridade importante para você e seja um exemplo para os outros. Existem muitas maneiras de ter responsabilidade externa, mas tem que ser uma forma de responsabilidade externa, mesmo para expectativas internas. E isso é apenas o que funciona para os obrigadores. Cônjuges e namorados frequentemente não são bons parceiros de responsabilidade por uma razão muito romântica, apesar dos obrigadores. Querido, estou tão perto de você que somos como um só. Então vou te ignorar como eu me ignoraria. Então você precisa ter essa responsabilidade externa se fosse um obrigador. Então a menor tendência é a rebelde. É uma tendência notável, mas poucas pessoas se enquadram nela. Os rebeldes resistem tanto às expectativas externas quanto internas. Eles querem fazer o que querem fazer à sua maneira e no seu próprio tempo. Eles podem fazer qualquer coisa que queiram ou escolham fazer. Mas se você pedir para eles fazerem algo, é muito provável que resistam. E geralmente não se dizem o que fazer. Como eles não se inscrevem para as 10 da manhã, aula de spinning no sábado. Porque eles pensam: eu não quero colocar algo na minha agenda e só a ideia de que alguém está esperando que eu apareça vai me irritar. Então, o lema deles é: você não pode me obrigar e nem eu posso. E eu direi isso, enquanto você pensa sobre isso. Se você está pensando consigo mesmo, eu questiono a validade deste framework, você provavelmente é um questionador. Se você está pensando que eu me encaixo igualmente nas 4 categorias, você está certo. Isso também é um questionador. Você está dizendo que se é apropriado agir como um rebelde, você vai agir como tal. Mas se for apropriado agir como um mantenedor, agirei como tal. Porque você está dizendo: por que eu agiria dessa maneira? Isso é um grande sinal de questionador. Os cumpridores, os obrigadores e os rebeldes reconhecem que estão firmemente nessa tendência. Se você tem dúvidas, isso é um sinal de questionador? Existe algum benefício em tentar, ou é mesmo possível mudar sua categoria se você reconhecer quem você é? Não creio que seja possível mudar sua tendência. Acredito firmemente que a personalidade tem raízes genéticas e está pré-programada. Além disso, não é necessário mudar sua tendência, pois todas possuem pontos fortes e fracos. E se você está experimentando como uma desvantagem ou uma limitação de sua tendência, em vez de tentar mudar sua natureza interna, que é muito difícil, se até mesmo possível, é como resolver o problema. Se você é um obrigador, como alguns dizem, eu quero ser um mantenedor porque desejo me exercitar regularmente. Você não precisa ser um mantenedor para fazer isso. Você só precisa ter responsabilidade externa para fazer isso. Então você entende as alavancas que controla em sua situação específica, certo? Certo. Você só precisa usar o que sabe sobre sua tendência para alcançar seu objetivo para si mesmo,
porque isso é muito mais direto. Eu estou tipo, essa é a solução fácil, que é simplesmente conseguir o que você quer. Não tente mudar toda a sua personalidade, porque isso é até possível. E tipo, isso nem é o que você quer. Você quer atingir um objetivo pessoal? Você acha que seria mais fácil se tivesse uma tendência diferente? Ajuste isso para a sua tendência, pois todas têm pontos fortes e fracos. Como a expectativa desempenha um papel tão grande em como passamos pela vida? Isso faz parte da vida, principalmente no trabalho, onde você está cercado de expectativas. Casa. Isso simplesmente pesa sobre nós. Simplesmente pesa sobre nós. Isso nos força a agir. Mas é parte de... Vida. Quer dizer, uma vida sem expectativas seria uma vida sem sentido, porque significaria que ninguém está contando com você para nada. Eu nem consigo imaginar como seria isso. Quer dizer... Até interessante, né? É um conceito tão novo entrar nisso de forma fresca e não viver nele, né? Faz tanto sentido quando você diz, mas então você não... Acho que é quase um pouco chocante entender quanto a expectativa, tanto interna quanto externa, influencia na forma como você navega pela vida. Não é confortável, não é um pensamento confortável, porque você nunca pensa, eu nunca pensei sobre isso. Eu sei que a expectativa existe, mas nunca pensei sobre o quanto ela impacta cada pequena coisa que eu faço. Sim, não, é verdade, bem, mas veja, isso vai ao meu ponto. Eu sou uma cumpridora, então parte de ser uma cumpridora é o segundo menor, então rebelde é o menor e cumpridora é apenas um pouco maior. Somos como os tipos de personalidade marginais e como eu estava dizendo quando estava estudando hábitos, percebi que não sou típica, porque percebo que quando você fala sobre expectativas como cumpridora, estamos muito confortáveis com as expectativas, meio que prosperamos com as expectativas, então para mim isso é uma maneira muito quase tranquilizadora de pensar sobre as coisas. Mas veja, você está dizendo, espera, volta, o quê? Então isso é interessante, certo? Porque está mostrando que temos perspectivas diferentes. Essa é uma das coisas que eu lembro que estava falando com alguém, eu ainda não tinha criado o meu framework, então eu não sabia que essa pessoa era uma rebelde. Mas como se vê, ela é uma das minhas rebeldes OG. Essa foi uma conversa super importante que tive com ela que me mostrou o quão diferente uma cumpridora e uma rebelde pensam. Quando eu disse a ela que estava escrevendo um livro sobre hábitos, um tópico super empolgante e energizante para mim, ela literalmente deu um passo para trás porque a ideia era tão repugnante para ela. E ela estava tipo, por que diabos você se voluntariaria para escrever um livro sobre um assunto que é tão horrível assim? Eu fiquei tipo, uau, isso é interessante. Eu adoro a ideia de hábitos. Para mim, uma vida cheia de hábitos significa liberdade e possibilidades. Mas você não sente dessa maneira. Isso é interessante. Essa conversa foi muito importante, pois me fez perceber uma perspectiva totalmente diferente que eu não havia notado antes. Isso é tão interessante. E quando você agora passa pela vida, quero dizer, com a família, cônjuge, quero dizer, filhos, colegas, como esses frameworks, eles deveriam impactar como você passa pela vida? 1000%? Não, você pode se poupar tanto tempo, energia, conflito, procrastinação e mal-entendidos se você souber sobre as tendências. Como mencionei, sou casada com um questionador. Como mantenedora, quando ele me pede algo, eu simplesmente faço. Deve ser importante para você, já que me pediu para fazer isso. Tipo, eu nem me importo mesmo. Tipo, tanto faz. Eu vou confiar em você. Se é o que você quer, número de telefone, eu simplesmente vou te dar. Com o meu marido é diferente. Ele sempre quer saber o motivo de tudo. Então eu aprendi que eu sou tipo, ei, que horas vamos sair de manhã? Quero saber se tenho tempo para me exercitar? Porque eu sempre só pergunto a hora de sairmos de manhã. Ele vai me responder ou questionar por que preciso saber. E eu fico tipo, por que você se importa? Apenas me responda. Mas eu sempre tento dar a ele um motivo. Tipo, precisamos limpar o quarto de hóspedes porque meus pais estão chegando na sexta-feira e não vamos ter tempo na quinta-feira para mover o Peloton. Precisamos fazer isso hoje à noite, pois não teremos tempo amanhã. Eles chegam na manhã seguinte. Entendo que você não está me pedindo para fazer isso arbitrariamente. Parece que você está me pedindo para fazer isso por alguma razão. E é por isso que agora é a hora. Eu só tenho que dar a ele esses motivos. Agradecer sempre cria uma responsabilidade externa. Como mantenedora, eu dizia às pessoas algo que agora percebo o quão inútil era. Eu não preciso ser sua babá. Faça apenas quando julgar apropriado e me entregue quando concluir. Ou se algo é que é importante para você, arrumará tempo para isso. E se não, não. Ou, sabe, não entender por que outras pessoas realmente precisam de responsabilidade externa.
Quando me comunico com rebeldes como um amigo colaborador, é sempre algo do tipo: ei, cara, estou fazendo isso. Se parecer divertido e funcionar para o seu público, ótimo. Eu estava pensando que isso poderia ser divertido para fazermos se você tiver tempo e achar interessante. Porque é como se eu estivesse sempre perguntando: ei, isso é o que você quer? Isso é algo que é interessante para você? Isso vai ser interessante para ele? Se eu disser algo como: ei, acabei de ler este boletim informativo, e devemos mesmo fazer isso. Que tal marcarmos algo no calendário? Isso será de imediato desagradável para ele. Não que ele não possa talvez se forçar a fazer isso, mas é como se fosse irritá-lo. Isso vai irritá-lo. É como se você estivesse dizendo que ele deveria fazer algo. Você está me dando um prazo em vez de abrir a ideia de que isso é uma possibilidade que alguém possa se animar. Isso é apenas, e a coisa parece esforçado quando eu digo isso, mas é como, uma vez que você começa a pensar desta maneira, você pode simplesmente se comunicar muito mais facilmente com as pessoas. E então você está apenas falando a língua deles, sabe? E isso é apenas, então você está se comunicando de maneira mais eficaz, e isso é realmente empolgante. Quero dizer, isso simplesmente remove toda a fricção e todos os seus relacionamentos, porque Você não percebe que está causando atrito e criando problemas para as pessoas. Existem várias maneiras de ocorrer uma má comunicação. Por exemplo, eu colaboro com pessoas no meu podcast Mais Feliz e às vezes surgem problemas de comunicação nessas colaborações. E havia alguém com quem eu trabalhava. E sou o tipo de pessoa que, se tenho uma ideia no meio da noite ou acordo às 5 da manhã para trabalhar, e se penso em uma pergunta ou preciso de alguma informação, simplesmente disparo um e-mail. Mas não estou exigindo que você me responda imediatamente. Eu só quero tirar isso da cabeça e resolver a situação. Agora está na sua lista de tarefas, não na minha. Porém, meu colega de trabalho tinha uma visão bem distinta. Ela era obrigada e sentia que, ao enviar um e-mail, eu criava a expectativa de resposta. E ela sentiu muito. Ela não me disse isso diretamente, mas eu ouvi indiretamente que eu estava ignorando o horário de expediente, que eu estava realmente ultrapassando limites, que eu estava sendo muito, muito inconsiderada com ela ao encher ela com esses e-mails a todas as horas. E ela estava ficando muito ressentida. Então, o que acontece? Nós duas fomos ao RH e perguntamos o que está no manual de políticas. Sentamos e afirmamos: estou certa, você está errado. Você está errado, eu estou certa. Seja lá o que for, nós impomos nossa autoridade, o que fazemos. Não, eu aprendi a usar a entrega programada no Outlook, e então, sempre que tenho um e-mail às 5 da manhã, eu apenas o coloco, e então eu programo, sabe? Entrega programada para as 9 da manhã de segunda-feira. Então, estou respeitando a maneira como gosto de trabalhar, e também estou respeitando a maneira como ela gosta de trabalhar. Porque não é que uma de nós está certa e a outra está errada. É apenas que temos perspectivas diferentes e respondemos de maneira diferente às circunstâncias, e então, quando podemos falar sobre isso abertamente, em vez de nos sentirmos chateadas, ou que é um ataque pessoal, ou que as pessoas estão sendo inconsideradas, é apenas como: ei, sabe, é assim que me faz sentir. Sabe, ou questionadores frequentemente drenam e sobrecarregam as pessoas com suas constantes perguntas. E eles precisam aprender, tipo: ei, sabe, me faz sentir muito na defensiva quando você questiona todos os meus julgamentos. Sinto que você está realmente minando minha autoridade, em vez de levantar a mão, sabe? E fazer uma reunião durar 3 vezes mais do que todos os outros querem que dure. Porque você não resume suas perguntas em um e-mail, então eu posso reunir meus pensamentos e posso responder de uma maneira onde você obtenha as informações que deseja. Mas mantemos a reunião em andamento e não temos essa coisa prolongada, que é apenas um incômodo para todos, sabe? E, novamente, é como? Não há nada de errado com isso. As perguntas dos questionadores têm muito valor, mas podem ser exaustivas e avassaladoras para as pessoas. É como dizer: ok, vou te dar o que você quer, mas de um jeito que também funcione para mim. E então, novamente, é apenas criar e criar algo sem atritos. Você está completamente certo, é como eliminar um atrito desnecessário. É só que não entendemos por que está lá, porque nós pensamos que todos vem o mundo da... não conseguimos articular o motivo desse atrito da mesma maneira que nós fazemos. É exatamente isso, sempre pensamos que os outros veem o mundo da mesma forma que nós. É tão difícil não ver o mundo da maneira que você o vê, assumindo que as pessoas estão trazendo a mesma energia para as coisas. Mas é por isso que eu gosto, e às vezes as pessoas dizem: bem, eu não gosto de categorias, porque os questionadores também costumam dizer isso, porque as pessoas são tão matizadas. E como você pode dizer que todas essas categorias são tão amplas e cruas, e como você pode dizer que toda a humanidade se encaixa em uma das 4 categorias? E eu digo que é útil ter essas generalizações, porque
Então temos um vocabulário em que podemos concordar. Temos uma forma abreviada para que possamos nos comunicar rapidamente se alguém me diz, tipo, ei, eu sou um obrigador, eu preciso de um prazo. Eu digo, ei, eu te entendo. Sabe, vamos descobrir isso. Ou tipo, eu odeio prazos porque, como um cumpridor, eles me fazem sentir tanta pressão que eu sinto que tenho que fazer o trabalho imediatamente e você não pode fazer tudo de imediato, descobri isso. Então eu estava apenas trabalhando com uma editora e ela disse, bem, vamos concordar com um prazo. E eu fiquei tipo, aqui está a coisa. Eu sou super consciente e odeio prazos. Podemos simplesmente não ter um prazo porque isso só vai me estressar e não vai me ajudar a trabalhar melhor. E ela ficou tipo, eu entendo isso 1000%. Mas veja, se eu fosse uma obrigada, eu poderia ter dito sim, e ela disse, você não precisa de um prazo, apenas me entregue quando estiver pronto, como se eu soubesse que eu era uma obrigada, eu poderia dizer, ei, você sabe o que eu trabalho muito melhor com um prazo, por que não concordamos com um prazo? E então quando eu sei que você está esperando em 2 semanas, isso vai me ajudar a organizar meu trabalho e entregar para você. Caso contrário, eu posso sempre ir para o final da lista de tarefas e não as farei no tempo certo. Você sabe que isso vai nos decepcionar. É como se soubéssemos que estamos voltando a isso repetidamente. Conheça a si mesmo, comece com o que é verdade para você. Então, ok. Então isso, espero que não seja um exagero. Não acho que vai ser um exagero, porque quando você estava escrevendo melhor do que antes, foi quando você começou a entender esses 4 quadrantes. E escrevi um livro inteiro sobre as 4 tendências, pois era o que todos queriam saber. Mas sim, eu tive meu vislumbre disso quando estava tentando entender padrões e formação de hábitos. Então, acabamos de falar sobre como aplicar esses hábitos para entender como funcionam e interagir com colegas, família, amigos ou qualquer pessoa em sua vida. Sob a perspectiva da formação de hábitos, como você aplica essas 4 tendências para construir melhores hábitos ou para construir melhores rotinas? Com certeza, sim. E essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas usam isso. Digamos que você queira adquirir o hábito de caminhar por 30 minutos diariamente, certo? Se você é um mantenedor, coloque isso no calendário, pois para os mantenedores, se algo está no calendário, acontece. Você simplesmente diz, vou todas as manhãs, 7h30, antes do café da manhã ou o que for. Se está no calendário, vai acontecer, e para os mantenedores isso é muito fácil, sendo uma das vantagens da função. Criar hábitos para questionadores é fácil, resumindo-se aos motivos. Eles precisam da estratégia de clareza, entendendo o porquê. Precisam estar claros quanto às razões, como por que 1 hora, por que 10.000 passos em vez de outro número, por que de manhã. Se um médico orienta a tomar um medicamento com as refeições, questionam o motivo, se não seria mais conveniente personalizar e tomar todos juntos. Antes de dormir, é preciso dar-lhes um motivo. Se você é um questionador e corre, isso frequentemente paralisa os questionadores quando se trata de exercício, pois pensam que talvez devessem estar caminhando, fazendo treinamento de alta intensidade com pesos, cardio mais intenso ou alongamento, que dizem ser realmente importante. E eu penso, se você não está fazendo, mas os questionadores são ótimos em atender às suas expectativas internas. Então, se você não está atendendo a uma expectativa interna, é porque não está claro o porquê disso ser o certo para você. Obtenha a clareza e suas ações seguirão. Para os obrigadores, a resposta é a responsabilidade externa. Há várias formas de gerar responsabilidade externa. É o que você precisa. Você poderia pagar por uma aula ou um treinador. Pense em você, alguns obrigados podem até ter como imaginário, mas eu consideraria responsabilidade imaginária, como responsabilidade para o seu futuro eu ou para um aplicativo. Tem um aplicativo chamado Happier, que possui um recurso Não Quebre a Corrente para agradecer às pessoas. Isso serve como um rastreador ou um parceiro de responsabilidade. Minha irmã tem um amigo obrigado, onde todos os dias eles tentam chegar a 10.000 passos e ao longo do caminho dizem como 6.000 ou 7.500. E então é como, ok, conseguimos, e então temos que chegar a 10.000. Ela sabe que alguém a está verificando para um obrigador. Essa é a chave, a responsabilidade externa. Novamente, existem 1 milhão de maneiras de criá-lo. É isso que eles precisam. Com um rebelde, realmente existem 2 tipos de coisas que funcionam para os rebeldes. Uma é a identidade. Este é o tipo de pessoa que você é. Você não está fazendo isso porque deveria, ou porque alguém te disse para fazer, ou mesmo porque prometeu que faria. É o tipo de pessoa que você é. Você é um atleta, você é uma pessoa que respeita seu corpo, você é um ciclista, sabe? E então, muitas vezes, eles gostam de fazer coisas que são um pouco, sabe, meio que enfrentando um desafio. Como você diz, eu não posso correr a maratona em 2025. Me observe. Ou talvez eles gostem de driblar um pouco as regras. Tipo, eu tenho um amigo que é tipo, eu me exercito durante o meu dia de trabalho
como se quisessem me manter atrás da tela. Eu estou fazendo uma caminhada lá fora. Para ele, era como se pensasse: você não é meu chefe. Mesmo sendo meu chefe, as consequências são escolha sua. E isso geralmente funciona se você está lidando com um rebelde. Isso geralmente surge com os provedores de saúde. Digamos que você seja um médico e tenha um rebelde, e é realmente importante que esse rebelde comece a se exercitar ou fazer fisioterapia após a cirurgia, certo? Dizer que isso é uma ordem médica ou que precisa ser feito não será útil para eles. Mas você pode lhes dar informação, consequências e escolha. Você dá a eles a informação que precisam para tomar uma decisão. Informe-os sobre as consequências de suas ações ou inações e deixe-os decidir. Então você poderia dizer algo como: ok, bem, deixe-me apenas dizer o que vemos. As pessoas que fizeram cirurgia e seguem os exercícios recomendados geralmente param de tomar medicamentos para dor após 6 meses. Elas estão de pé, viajando, se vestindo e se locomovendo por conta própria, como se fizessem tudo o que desejam. Vemos ótimos resultados para quem faz fisioterapia regularmente. Aqueles que não fazem fisioterapia acabam dependendo de remédios para controlar a dor. Elas não são independentes. Elas têm pessoas que talvez as ajudem a se vestir ou tomar banho. Elas não estão pulando em um ônibus ou avião. Elas são muito limitadas em seus movimentos, sabe? Então, fazer fisioterapia ou não é uma escolha sua. Aqui está um panfleto. Se você quiser um panfleto, se isso funcionar, se isso for interessante para você, se você achar isso útil, eu tenho este panfleto ou não. Depende de você, porque quanto mais você pressiona, mais você insiste, mais você lembra, mais você resgata um rebelde, mais você acende o espírito de resistência deles. E para alguns rebeldes, mesmo que você os elogie, eles sentem que você está tentando controlá-los. Para alguns rebeldes, se você disser algo como Scott, é ótimo que você tem seguido as ordens do seu médico e feito sua fisioterapia conscientemente, eles responderão: o quê? Você acha que estou fazendo o que aquele cara mandou? De jeito nenhum, não estou fazendo isso. Então, cuidado com os rebeldes, pois às vezes você piora as coisas. Deixe-os fazer o que quiserem. Do jeito deles, eles podem fazer qualquer coisa que quiserem. Muitas vezes nós os atrapalhamos. Você precisa conhecê-los para saber quando você apresenta esses tipos de personalidade, essas tendências, como se você quiser mudar seu hábito. É por isso que as pessoas têm uma taxa de falha tão alta. Elas nem sabem como respondem a estímulos externos e internos, expectativa. E se você soubesse sua chance de realmente adotar um novo hábito ou assumir uma nova rotina, provavelmente aumentaria 100 vezes se você realmente soubesse como você passa por este mundo. Por isso, no meu aplicativo Happier, ele te guia através do questionário das 4 tendências e sugere as ferramentas mais adequadas para você, de acordo com a sua tendência. Você está absolutamente certo. Porque aqui está a questão. Certas abordagens funcionam muito bem para algumas tendências, mas são contraproducentes para outras tendências. Se você continuar dizendo a alguém que só precisa se inscrever em uma aula, um rebelde vai resistir a isso. Esse é um péssimo conselho para um rebelde. Mas se você disser a um obrigado, bem, você só precisa ter clareza sobre o que você quer. E quando você sabe o que é importante para você, suas ações seguirão. Eles podem refletir sobre suas prioridades e motivação o dia todo. Ter esse tipo de clareza não é uma má ideia, mas não fará diferença para eles. Um obrigado requer responsabilidade externa. É isso que funciona. Isso para mim é tão poderoso sobre a pretensão. É como jogar espaguete na parede várias vezes, esperando acertar o alvo por sorte. E muitas vezes as pessoas começam a entender intuitivamente o que precisam. Como você verá, os obrigadores descobrirão maneiras de criar responsabilidade externa, porque eles meio que intuíram que isso funciona para eles. Mas isso é apenas essa maneira que você simplesmente sabe e você está tipo, ok, deixe-me apenas conectar isso. Sim, eu sinto que é muito mais fácil. Ser mantenedor é uma grande responsabilidade e percebo que não preciso disso. E então eu não preciso me preocupar em tê-la, porque realmente não preciso dela. Porque caso contrário, é meio chato ter responsabilidade. Pode ser super valioso e vale a pena se você precisar. Isso pode te chatear muito. Se você for um mantenedor e você não tem problema em ir à academia, mas sabe que todos os outros estão contratando um personal trainer e então você contrata um personal trainer e então eles estão insistindo para você terminar o treino ou seguir o plano de dieta, isso poderia realmente não vai te desviar ou te impedir de fazer isso, mas você poderia gostar menos da atividade porque agora está recebendo esses estímulos externos que nem mesmo precisava. Então você está tipo F, você é amigo.
Você não precisa me dizer, eu já estou fazendo bem, e no mínimo, você está pagando por algo que não precisa. Porque pensa bem, todo mundo precisa de um treinador, é como mais você precisa de um treinador. É o que muitas pessoas me disseram, tipo, eu só pensei que todo mundo tinha que ter, eu sou tipo, algumas pessoas absolutamente precisam, e algumas pessoas se beneficiam com algumas coisas para mim mesmo, que eu seja um mantenedor de algumas maneiras. A responsabilidade é útil, mas você está exatamente certo como isso pode mexer com você, se você está apenas, tipo, de legal, apenas assumindo que tudo que funciona para todos os outros vai funcionar para você. Mas pode acabar realmente apenas mexendo com o que você faria no que vem naturalmente para você. Sim, e como questionadores, eles podem sentir, tipo, ok, essa pessoa está me dizendo coisas, mas não faz sentido. E então agora eu estou apenas irritado com essa pessoa que eu sinto que é como, por que eles estão arbitrariamente mudando isso, ou eu quero personalizar e eles insistem que eu preciso fazer do jeito deles. Sim, é verdade. É como, faça o que é certo para você e não assuma que apenas mais é melhor. Existem maneiras, esta é a última pergunta que tenho sobre isso. Acho fascinante, mas quero perguntar sobre mais um tópico sobre hábitos que acho interessante. Mas antes de entrarmos nisso, existem maneiras de quando você simplesmente entra em uma nova conversa com alguém que nunca conheceu para entender mais ou menos onde eles se encaixam. Você sabe onde quero chegar com isso, obviamente, porque quero ter certeza de que estou... Avaliação rápida. Sim, ok. Então, no meu site, gretcheruba.com, Tem uma coisa onde a avaliação flash. Aliás, adoro que você tenha colocado todas essas coisas no seu site, porque isso é realmente muito útil. Adoro testes e questionários simples, pois nem todos têm acesso a você, não é? Nem todos têm acesso direto a você. Então é bom poder ir. Mas o que é engraçado é que realmente existem sinais. De fato, há coisas que você pode notar. Ou como numa conversa, quando começa a pensar, ok. Então, uma é a palavra arbitrário. É incrível como frequentemente os questionadores mencionam que algo é arbitrário. 5 requisitos para um vestiário é arbitrário. 65 milhas por hora é arbitrário. O meu chefe diz que todos nós temos que usar o mesmo software. Eu não vejo a razão para isso, então. E então, esse é um momento que é igual. E então, se você sentir que alguém está sobrecarregando você com perguntas, mesmo sobre coisas que talvez você esteja se perguntando por que está me questionando. Eu escolhi fazer uma reserva em um restaurante italiano e você quer saber as razões. Isso é um sinal de um questionador obrigador. Obrigadores são fáceis de identificar porque dizem que mantêm promessas para outros, mas não para si mesmos. Sempre que você ouve alguém assim, é um sinal. Não entendo por que não consigo me priorizar. Uma prioridade é que, com orgulho, as pessoas dizem: eu dou 1000% para os outros, então não tenho nada para mim mesma. Eu dou 110% para minha paciência. Quem teria tempo para se exercitar? Isso sempre sinaliza que é um obrigador. Lembre-se, os dois maiores são obrigador em primeiro lugar e questionador em segundo. Se você está conversando com alguém, as chances são de que a pessoa seja um obrigador ou questionador. É fácil identificar os mantenedores de rebeldes, pois são mais extremos. Com rebeldes, são pessoas que fazem o que querem quando querem. É muito provável que eles resistam se você pedir ou mandar algo. Eles muitas vezes, se você mandar eles fazerem algo que já iriam fazer de qualquer maneira, eles podem não fazer. Como um adolescente rebelde me disse: eu gosto de ter meu quarto arrumado, e às vezes estou arrumando minha cama, e minha mãe diz para não esquecer de arrumar a cama, e então eu desarrumo minha cama porque simplesmente não vou deixar ela me dizer o que fazer. Então esse tipo de comportamento é rebelde. E então o cumpridor é realmente quando você faz, e eu diria que isso é um rebelde, somos frequentemente chamados de rígidos, somos frequentemente chamados de críticos, porque temos uma ideia em nossa cabeça de como as coisas devem ser, e então começamos a executar. Então, quando você vê esse tipo de comportamento, sabe, como a criança que lembra de trazer a lição de casa todos os dias e alimenta seu animal de estimação sem lembretes, essa é a vibe do cumpridor. Uma vez que você sabe mais sobre isso, você começa a ter uma sensação sobre as pessoas muito rapidamente. É engraçado como as pessoas realmente transmitem uma certa vibe, mas há a avaliação instantânea e muitas vezes as pessoas querem isso para clientes porque querem se comunicar de forma mais eficaz com os clientes. E também surge muito para professores e também na área da saúde, porque essas são realmente profissões onde você está tentando fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam, mas de boa vontade, sabe? E como você faz com que elas comprem a ideia. Então, foi por isso que eu criei isso, porque muitas pessoas estavam meio que
eu não consigo fazer essa pessoa fazer o teste, mas você pode me dar algum sinal? Existem sinais? Sim, isso é ótimo. E eu estou apenas pensando em um contexto de trabalho. Se eu entrasse em uma chamada de Zoom com um novo cliente ou alguém que é um colega e eu dissesse: "Ei, você pode me enviar um convite gentilmente para uma reunião na próxima semana?" Então, a tal hora, e você vê se eles fazem isso ou não, ou se eles resistem como um pequeno pedido. Um pequeno pedido é apenas como um pequeno, é apenas como um eu. Nunca pensei nisso. Uma ideia interessante como escrever algo como um pequeno pedido e ver se eles já terminaram ou quando você precisa disso, ou tipo, por que você está me pedindo para fazer isso? Ou tipo, alguém que está tipo, Não, pois sei que ao perguntar a algumas pessoas por que você sabe quando está indo marcar uma reunião, e então você diz, ei, você pode enviar um convite do Calendly e algumas pessoas enviam imediatamente porque estão tão entusiasmadas. E outras vezes esse convite para a reunião nunca chega, porque na cabeça delas elas estão tipo, por que esse cara está me perguntando por que que ele mesmo não enviou? E há algum tipo de hesitação lá. Então você pode começar a categorizar as pessoas como onde elas se encaixam no pedido, muito pequeno, quase trivial, nada interessante. eu estou sob. Isso, Não sei se estou certo ou não, mas você sabe. tipo, alguém tem um assistente. Como lá. Poderia ser confuso, coisas lá, mas é interessante. Gostaria de ver como alguém responderia isso. Uma coisa que as pessoas costumam dizer é tipo, bem, como eu me comunico para que alcance todas as 4 tendências? E isso é muito difícil de fazer, sabe? E eu posso entrar em como você se comunicaria. Mas uma das coisas que eu penso é que há uma mensagem tão curta e tão poderosa. Esta mensagem não foi promulgada em décadas, e ainda assim, todos nós a conhecemos, e eu acho que é porque ela funciona tão lindamente com todas as 4 tendências, é uma solução tão elegante e essa é a mensagem. Só você pode prevenir incêndios florestais? Porque pense nisso, funciona com cumpridores, funciona com questionadores, funciona com obrigadores e funciona com rebeldes, e então, em uma frase muito curta. Tipo, todas essas tendências estão ouvindo essa mensagem. Só você pode prevenir incêndios florestais. É realmente lindo. Isso é muito difícil. Geralmente não dá para fazer de forma tão sucinta. Mas o que você fez lá, eu ia dizer o que você fez lá, é o que você fez é que você posicionou de forma que não ofende as expectativas de ninguém e cada tendência de 4 interpretaria essa frase de maneira diferente. Exatamente. Sim, exatamente. Mas você poderia encontrar maneiras de estruturar comandos ou exigir, é muito difícil, sim. Eu não sei. Mas é um exercício útil, ou você pode... Sobre como eu vou configurar algo, vou garantir que tenho os motivos, vou garantir que tenho um prazo, vou garantir que tenho uma saída para as pessoas que querem fazer algo de uma maneira diferente. Quero dizer, você pode pensar sobre como está se comunicando, como você poderia garantir que você está se comunicando efetivamente com todos os 4. Pode não ser com tanta brevidade, mas é certamente algo em que você pode pensar. Ou, ao lidar com um cliente, você pode começar a pensar, ok, essa pessoa está me fazendo perguntas. Preciso apresentar todas as razões, justificativas, raciocínio, ciência e pesquisa. Você quer passar pela estrutura de preços e explicar por que ela é exatamente dessa maneira? Com outros, eles pensam, meu Deus, não quero saber dos detalhes. Isso vai me dar o resultado que eu quero? Se sim, sim. É como, ei, eu sei que você é um inovador. Eu sei que você gosta da coisa mais nova. Ei, acho que isso vai ser interessante para você. Veja se você acha que isso poderia resolver seu problema. Talvez sim, talvez não. Você conhece seu cliente. Você conhece seu cliente. Mas descobrimos que para pessoas como você, isso geralmente funciona. Se quiser, te dou um mês grátis. O rebelde. Mas isso não vai funcionar para o questionador. Isso é fascinante. Sim, eu acho que a resposta realmente é que você começa a entender como descobrir essa tendência, como a pessoa com quem você está falando, qual tendência ela é, e então você começa a personalizar. Eu acho que é realmente mais fácil fazer isso do que jogar esse jogo de tentar dizer uma coisa que será bem recebida por todos. Eu não acho que seja isso. Sim. Porque você está certo. É muito difícil. É tão difícil. A única coisa que eu queria lhe perguntar sobre hábitos é, você mencionou hábitos fundamentais. Né? Acho isso interessante. Então, o que são hábitos fundamentais e de alguém que está tentando melhorar
Qualquer coisa em sua vida, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, seu trabalho, sua saúde, bem-estar, o que são hábitos fundamentais e por que eles são tão importantes? Certo. Bem, e você está exatamente certo. Então, o que eu descobri no meu estudo sobre hábitos é que existem 4 áreas de formação de hábitos que são a base. E eles são particularmente importantes porque se conseguirmos controlar esses hábitos, estaremos muito mais preparados para adotar outros hábitos, como parar de gritar tanto com o nosso cônjuge ou seja lá o que for. Então, se você quer começar com esses. E o que você vai notar é que eles têm muito a ver com o corpo e a experiência física e com o seu ambiente físico. E é muito fácil, às vezes, ficarmos presos em nossas cabeças e esquecermos que estamos realmente em corpos. Mas nossa experiência física sempre vai colorir nossa experiência emocional. Então, os hábitos fundamentais são dormir, mover-se, comer e beber e desorganizar. Então, dormir a maioria dos adultos precisa de 7 horas e meia de sono. Então, talvez você precise definir um alarme, assim como você define um alarme pela manhã. Talvez você defina um alarme para ajudá-lo a ir para a cama. Você pode ter um alarme de soneca que avisa: em 10 minutos devo apagar a luz. Então, dormir o suficiente faz uma enorme diferença. Pessoas que não dormem o suficiente tendem a pensar que não são afetadas, mas pesquisas mostram que elas realmente são. Então, você quer dormir o suficiente. Depois, mexa-se e exercite-se. Isso não quer dizer que você precisa treinar para uma maratona. Pesquisas mostram que caminhar 20 minutos diariamente, principalmente sob o sol, trará enormes benefícios para você. Humor, memória, função imunológica, combate à depressão. É simplesmente o elixir mágico da vida. Então você realmente quer descobrir como incorporar mais movimento ao seu dia? Comer e beber corretamente é importante. Não deixe-se ficar com muita fome ou sede, pois muitas vezes as pessoas pulam o café da manhã e o almoço, e então às 3 da tarde sentem-se mal. Eles estão com tanta fome que simplesmente começam a rasgar os pacotes de plástico e não conseguem, sabe? Então certifique-se de que está comendo e bebendo o suficiente para que esteja no comando de fazer escolhas saudáveis e então desorganizar. Desorganizar não é tão universal. Realmente existem pessoas como minha irmã, que são cegas para a bagunça e não se importam, no geral, elas gostariam que as coisas estivessem arrumadas, mas isso não as incomoda. As portas dos armários estão abertas e correspondências indesejadas empilhadas no balcão. Eles simplesmente não veem isso. Então existem essas pessoas, e nós conhecemos essas pessoas. Você sabe quem são essas pessoas. Mas para a maioria das pessoas é verdade que a ordem externa contribui para a calma interna mais do que você imagina. E muitas vezes as pessoas dirão algo como: uma vez que organizei meu ambiente físico, meu escritório, minha mesa, meu carro, meu quarto, me livrei de coisas que estavam quebradas, coisas que estavam no lugar errado, coisas que não uso mais, coisas que nem consigo identificar, lixo, tirei isso do caminho. Isso, você se sente mais no controle de si mesmo. É simplesmente mais fácil ter essa autodisciplina quando as coisas ao seu redor estão organizadas. E eu acho isso tão misterioso. Como se fosse um efeito desproporcional. Como alguém me disse, finalmente limpei minha geladeira e agora sei que posso mudar de carreira. Fico pensando, entendo, mas por quê? Então eu escrevi um livro inteiro, Ordem Externa, Calma Interna, que é meio que olhando para isso e como criar ordem de uma maneira fácil, porque eu fico é apenas intrigante. Não para todos, mas para a maioria das pessoas realmente ajuda com outros hábitos para conseguir fazer essa desordem. Eu trouxe o tema hábitos fundamentais porque mesmo neste podcast falamos sobre vários tópicos diferentes. Mas eu estava tentando descobrir uma linha direta entre a formação de hábitos e a felicidade. E eu estava curioso, parece que os hábitos fundamentais são o pré-requisito para alcançar qualquer tipo de felicidade. Acredito que a felicidade depende de ter hábitos fundamentais. Estou interessado em ouvir seus pensamentos sobre isso. Mas havia outras conexões entre a felicidade e a formação de hábitos? Ou são 2 tópicos muito separados? Não, eles estão muito relacionados. Você está certo. Me envolvi na formação de hábitos, porque percebi que muitas vezes, quando você fala com as pessoas sobre felicidade, não é que elas não saibam o que fazer para serem mais felizes. Elas sabem exatamente o que as faria mais felizes. Elas seriam mais felizes se lessem mais, ou se dormissem mais, ou se voltassem a pescar com mosca, ou se meditassem, ou seja lá o que for. O desafio delas é a formação de hábitos, pois muitas coisas que nos tornam mais felizes estão relacionadas a hábitos positivos. Não se trata de fazer 30 dias de yoga. É sobre fazer yoga mais ou menos para
os anos que estão por vir. Isso é sobre formação de hábitos. Muitas vezes as pessoas dizem que sabem que seriam mais felizes se exercitassem, e foi isso que me levou a esse tema. Porque não consigo me exercitar. Bem, você não tem uma questão de felicidade, você tem uma questão de hábito. Então, como você faria isso? Descobri que existem 21 estratégias que as pessoas usam para criar ou quebrar hábitos. E todo mundo usa um conjunto diferente. E alguns nem sempre estão disponíveis. Alguns são quase universais ou talvez realmente universais. Alguns funcionam muito bem para algumas pessoas e não para outras, mas é bom ter todos os 21 porque muitas vezes quando estamos pensando em como seríamos mais felizes, o que realmente nos afeta é que estamos frustrados porque não conseguimos criar um hábito. Isso faz muito sentido. Estou observando os diferentes tópicos sobre os quais você escreveu e falou, como hábitos, felicidade e até uma peça sobre desorganização. Sobre desorganização, você mergulhou e foi além em alguns dos tópicos pesquisados. Qual seria a próxima coisa que você vincularia a todo o seu trabalho? Qual é a próxima coisa que você sabe? É quase como se tudo o que você fala estivesse relacionado à condição humana até certo ponto. Esse é o meu assunto, né? A natureza humana, a condição humana. Meu próximo livro, que ainda não mencionei, é muito relevante. É Vida nos 5 Sentidos, que é o meu livro que acabou de sair e que é todo sobre explorar os 5 sentidos, porque descobrimos que podemos usar nossos 5 sentidos, ou quantos sentidos tivermos pessoalmente, para alcançar muitos objetivos de felicidade e até coisas que são meio contraditórias. Como você pode usar seus 5 sentidos para dar a si mesmo mais energia ou também para se acalmar e fazer trabalho criativo, mas também para fazer trabalho pesado. E, enfim, então, isso foi tudo sobre explorar os 5 sentidos. É um livro incrivelmente divertido. Então, eu tenho um livro saindo em abril de 2025, que se chama Segredos da Idade Adulta. É um pequeno livro de jogos. Eu amo aforismos e provérbios e coens e paradoxos. Então, eu escrevi meu próprio pequeno livro de segredos da idade adulta. Então, é apenas um pequeno livro que foi um prazer como escritora. E então, meu próximo grande projeto vai ser sobre a fase do ninho vazio, porque eu estou renomeando como Porta Aberta, porque eu acabei de deixar minha filha, sim, para o seu primeiro ano de faculdade. E você sabe, você disse isso no início, acho que você disse algo muito profundo, que é que muitas vezes nós simplesmente não tiramos o tempo, como nada nos leva a fazer as grandes perguntas. É muito fácil simplesmente não fazer as coisas e não pensar sobre elas. Então não fazemos mudanças que nos permitiriam ter vidas mais felizes. A única coisa que você descobre é a porta aberta do ninho vazio. É uma grande transição de vida para muitas pessoas que quase te obriga a refletir. E porque há uma mudança tão dramática na sua rotina, no seu espaço, na sua identidade, no seu propósito, nas suas relações, é um momento de ajuste de contas. Isso me empolga muito, pois adoro momentos de acerto de contas. Então, e novamente, pesquisa é pesquisa para mim. Então, eu estou passando por isso e pensei, uau, ok, isso vai ser o meu livro. E eu vou escrever sobre todas as coisas que eu tento fazer e que eu aprendo, e é tão fascinante. Então, esse é o meu próximo grande projeto, mais segredos. A idade adulta é o próximo, é como você sabe, no Pod 1 e... É apenas um livro encantador, sim? Bem, eu acho que eu quero dizer, eu acho que os tópicos, né, sobre os quais você escreve, sua pesquisa, são tão importantes para pesquisar, porque são coisas que afetam a todos, mas não são coisas que realmente entendemos, né? Quando foi a última vez que você ouviu falar sobre qualquer pesquisa, sobre como os sentidos, como você aproveita seus sentidos para desempenho ou relaxamento, ou eu não? Acompanho isso de perto. Eu leio muito e não gosto, não acho que exista muito conteúdo sobre isso. Ok, quando isso vai sair? A Vida em 5 Sentidos saiu, já está disponível. Está disponível agora, ok? Tenho uma pergunta para você e podemos fazer outro podcast no futuro. Você quer dar uma olhada em uma? Pouco de informação ou sabedoria desse livro enquanto as pessoas estão ouvindo agora para que possam ir conferir na Amazon e, quero dizer, no futuro, se você quiser fazer um podcast inteiro sobre coisas que você fez em algumas das obras que estão para ser lançadas em Uma Vida em 5 Sentidos, desculpe-me, ficarei feliz em fazer isso também. Então me avise, mas... Eu adoro isso, sim. Bem, se eu me der um pouco disso,
Uma coisa que eu diria, bem, espectador, vou te dar uma coisinha boba que é muito divertida. E então eu te darei o ponto transcendente. Então aqui está algo que eu achei muito engraçado. E as pessoas ficaram tão encantadas com esse detalhe que eu quase chamei o livro de Por que o ketchup é mágico? Por que o ketchup é mágico? O ketchup Heinz é mágico devido à sua incrível popularidade. Se você é um americano, como uma grande porcentagem dos americanos, tem ketchup Heinz na sua geladeira agora, e eu diria que isso é algo incrível. Coloque apenas uma pequena gota de ketchup Heinz na sua boca e experimente o quão sofisticado e complexo ele é. Há uma razão para ser o ingrediente secreto de tantos alimentos onde você não esperaria, como o pad thai americano é ketchup. Tem toneladas de ketchup, muitos molhos têm ketchup neles. As pessoas colocam em coisas porque é mágico. Por quê? Por causa dos 5 centavos, os 5 gostos. O ketchup Heinz tem todos os 5, isso é quase impossível, né? Então é doce, é azedo, é amargo, é salgado e é umami. Agora, é muito difícil conseguir todos os 5. Agora você pode conseguir 4, mas geralmente é com algo que é como uma combinação, tipo uma margarita com sal na borda, ou é um pedaço de torta de maçã com queijo em cima, sabe? Mas como o ketchup Heinz, é apenas o ketchup Heinz e ele tem todos os 5. Então, mas todo mundo está tipo, eu preciso ir experimentar. Então eles experimentaram e acharam incrível. É sofisticado e complexo, mas simplesmente o damos como certo. De qualquer forma, experimente um pouco de ketchup. Você vai adorar. Você entenderá por que é tão popular e poderoso. Mas o ponto mais transcendente é o que eu mencionei antes. Seja qual for o objetivo que você está tentando alcançar em sua vida, seja se acalmar, se conectar com outras pessoas, ou se você está tentando como se conectar com o seu passado, ou talvez você esteja tentando estar mais presente no momento, ou você está tentando aumentar sua criatividade, ou está tentando encontrar mais serenidade. Você está tentando apenas fazer mais trabalho. Podemos recorrer aos nossos 5 sentidos para isso. E isso é muito fácil para nós, porque eu disse a você: Ei, Scott, pense em usar seu senso de audição para aumentar sua produtividade. Como que você poderia fazer para isso? Bem, como você provavelmente pensaria em coisas como você diria coisas como, há esse barulho realmente irritante, como a minha porta tem esse rangido irritante, talvez eu precise lidar com isso, ou descubra que trabalho melhor em meio a um burburinho movimentado. Eu vou começar a trabalhar em uma cafeteria em vez de ficar isolada em casa. Ou talvez eu converse com meus colegas de trabalho. Como podemos ter música tocando, porque acho isso realmente útil. Talvez eles achem útil também, ou talvez não. Então, eu não posso simplesmente ligar a música e assumir que todos vão gostar. Então, realmente é como uma espécie de canivete suíço que temos, e há algo energizante sobre os 5 sentidos à medida que passam pelo nosso corpo. E então, isso é algo que pode te ajudar a alcançar seus objetivos de felicidade. Mas também é revigorante, como cheirar. Eu simplesmente amo cheiros. Tem um outro questionário chamado Qual é o seu sentido negligenciado? Também disponível em gretchenrubin.com questionário. Se você está pensando, bem, qual é o meu sentido mais negligenciado e qual é o meu sentido mais apreciado? Como um dos meus sentidos mais apreciados é o olfato, eu amo o sentido do olfato. E eu todos os dias faço algo para realmente trazer isso para a minha vida e isso me faz tão feliz. Meu conselho é, use seus 5 sentidos. Eles são incríveis. E você pode otimizar. Qualquer objetivo que você tenha, é possível criar um ambiente que se conecte aos seus 5 sentidos, como música. Quero dizer, você poderia ter um incenso? Ou eu ouvi dizer que, como a canela, o cheiro de canela, pode fazer algo com seu cérebro que é positivo, ou talvez seja apenas algo com um aroma agradável no ambiente onde você quer estudar ou trabalhar, certo? Ou a luz é. Seus olhos brilham e você quer reduzir isso. É fascinante, absolutamente fascinante. Talvez você esteja sentado em uma cadeira de sala de jantar porque trabalha em casa e não quis investir em uma cadeira confortável. Sim, é hora de lidar com isso. Há 1 milhão de coisas que vêm à mente. As pessoas podem se conectar comigo através do meu site, onde todos os meus livros estão disponíveis. Eles também podem ser encontrados na Amazon ou onde quer que você compre seus livros. Além disso, tenho uma newsletter para me manter em contato com meus leitores. Tenho uma newsletter semanal chamada 5 Coisas que Me Fazem Feliz, onde falo sobre pesquisas e coisas que observei e, 5 coisas que me fazem feliz.
E eu tenho mais de 1 milhão de pessoas inscritas na minha newsletter, o que é ótimo. Estou em todas as redes sociais apenas como Gretchen Rubin e adoro me conectar com as pessoas. Sinto que o mundo é meu assistente de pesquisa, então, se você tem exemplos, recursos, perguntas, insights ou observações, adoro estar em conexão com as pessoas, estar em contato com pessoas que estão interessadas nas mesmas coisas que eu estou interessada. Sim, então eu tenho os podcasts, tenho a newsletter, tenho os livros, tenho o site, tenho os quizzes, tenho um aplicativo, o aplicativo Happier. Eu tenho produtos se você gosta de diários. Eu tenho muitas coisas. Acesse seu site, explore a fundo. GretchenRuba.com, esse é o centro de tudo. Sim. Eu amo isso. Eu queria dizer obrigado. Eu amo o trabalho que você está fazendo. Adoro o conceito de autoconsciência. Eu sou muito fã disso. Eu acho que mais pessoas têm que ser mais autoconscientes, porque isso tem sido como um saldo positivo na minha vida. E antes mesmo de te conhecer, as coisas sobre as quais você fala e ensina, isso ressoa de uma maneira realmente grande para mim, pois sempre estive focado em como me entendo para poder descobrir a melhor maneira de navegar neste mundo, nos meus relacionamentos, no meu trabalho e em tudo. Se você está cego para si mesmo e no piloto automático, a vida será difícil. Mas não precisa ser assim, pois você pode começar a entender como funciona. Então eu só quero dizer, eu quero agradecer. Isso é de fato um excelente trabalho. Obrigada, eu realmente gostei da conversa. Foi muito divertido. Tenho uma última pergunta. Isso é essencial. Sempre concluímos com isso. Teve uma ótima carreira. Nossa, você escreveu vários livros. Bom pra você. Você escreveu vários livros de sucesso e continua produzindo mais que se tornam best-sellers. Livros que nunca foram publicados também. Não tenho dúvidas. Sim, tenho 3 romances numa gaveta de escrivaninha. Eu tenho esse pequeno livro estranho chamado Minha Peregrinação de Cores. Eu tenho todos os tipos de coisas. Sim. Olhando para trás, qual seria a principal lição que você tentaria passar para o seu eu mais jovem, considerando tudo o que aprendeu? Meu principal lema de vida é: seja Gretchen. Seja Gretchen. E isso significa aceitar a mim mesma e também esperar mais de mim. E nem sempre é fácil discernir essa linha. Mas é isso que eu diria.